Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Glória ao Olô. Não, você não deixa o seguinte. Bota esse aí, meu filho, assim, ó. Glória a Deus. Como é bom glorificar Yeshua, Filho do Deus vivo, que é o nosso Salvador, está sentado à destra do Pai, nas alturas. Não há outro Deus. Pronto? Nós estamos na Parashá Vayeshev, e habitou. É a 9ª porção semanal, ano de 5.782, do ano comum de 2021. Amém? Amém. Essa Parashá vai de Gênesis 37:1 a 40:23. Ela é grande. Haftará é Amós 2:6 a 3:8. E o Berit Hadashá, que é a Nova Aliança, Mateus 14:1 a 15:39. Nós vamos comentar sobre o Berit Hadashá. Nessa porção do Berit Hadashá, Yeshua, eu diria, é surpreendido com uma pergunta feita por uns fariseus e escribas vindo de Jerusalém. É óbvio que eles vieram para questioná-lo. Lá em Mateus 15:2, que diz assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Lavar a mão é bom ou é ruim? Bom. Mas essa pergunta, acredito eu, deve ter surpreendido Yeshua. Mas o que deve ter surpreendido ele, na realidade, é como Israel já havia trocado os mandamentos de Deus pelas tradições criadas pelos homens. Isso deve ter surpreendido a Yeshua. Pois Deus entregou a Israel um código de lei perfeito. Veja o que Paulo fala em Romanos 7, versículo 12. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Interessante que dentro do cristianismo a lei de Deus tomou uma conotação negativa, na verdade. Parece que as pessoas têm até medo da lei, mas a lei de Deus, o mandamento de Deus é bom, é santo e é justo. E Israel trocou estes mandamentos santos, bom e justo pelas tradições criadas pelos homens no decorrer dos tempos. E acredito eu, gente, que a igreja de Yeshua, se é que a gente possa dizer assim, temos que tomar muito cuidado, pois muitas congregações chamadas cristãs vivem mergulhadas em tradições humanas e o pior de tudo isso, não sabem nem a origem delas. Muitas delas não sabem, às vezes pensam até que é de Deus, como os fariseus e os escribas. Se você avaliar algumas tradições, você vai ver de onde surgiu isso. Mas as pessoas obedecem aquilo rigorosamente, como se aquilo fosse a lei de Deus. Paulo chama a atenção da igreja por causa desse grave problema de seguir tradições humanas como fossem as leis de Deus. Lá em Colossenses 2:8, que diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Se você está obedecendo tradições de homem, você é presa desses homens. Tomar cuidado para não se tornar presa
por meio de filosofias, vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Mashiach. Eu poderia citar aqui muitas tradições, mas eu não vou citar. Então Yeshua dá uma resposta a esse questionamento desses fariseus e escribas à altura. Sabe o que ele faz? Ele vai questionar eles. Mateus 15, versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Interessante, né, meu irmão? Israel recebeu a lei de Deus, mas trocou a lei de Deus por tradições humanas. A igreja recebeu a lei de Deus e também tem trocado a lei de Deus por tradições de homens. Então Yeshua começa agora a mostrar para os escribas e fariseus que ele, além de ser conhecedor e cumpridor dos mandamentos de Deus, também conhece muito bem as tradições criadas pelos homens em Israel. Ele vai mostrar que ele sabe. Ele vai mostrar que ele conhece a lei de Deus, mas ele vai mostrar também que ele conhece as tradições que os homens criaram. Tradições estas que eles ensinavam, invalidando com elas a lei de Deus. Veja em Mateus 15, de 4 a 6. Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou sua mãe, o que poderias aproveitar de mim, eu dou oferta ao Senhor, esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Que coisa, né? Deus falou: aquele que não honra pai e mãe tem que morrer. É isso que ele está dizendo. Mas o homem chegou e falou: isso é muito pesado. Provavelmente eles disseram: isso é para o pessoal lá de trás. Agora não, nós já somos mais civilizados, então a gente vai fazer o seguinte: se você chegar para o seu pai e sua mãe e disser assim: pai, mãe, aquilo que eu teria que te honrar financeiramente, eu dou como sacrifício ao Senhor. Então você não precisa honrar pai e mãe. Onde é que está escrito isso? E essa tradição estava invalidando a lei de Deus. Yeshua tem um adjetivo para aqueles que invalidam a lei de Deus com suas tradições. Sabe qual é o adjetivo dele? Hipócrita. É isso que ele fala em Mateus 15, 7, na primeira parte do versículo. Hipócrita. Se você invalida a lei de Deus por meio de tradições humanas, você é chamado pelo Filho de Deus de hipócrita. Não sei se você escutou bem. O que é hipócrita? Hipocrisia é o ato de fingir que acredita em algo. Fingir que tem virtudes, ideias e sentimentos que na verdade não possui. Cai bem para os escribas e fariseus, não cai? Porque os escribas e fariseus eram os detentores da Torá.
Yeshua fala que eles estavam sentados na cadeira de Moisés. Nós vamos ler isso, não é verdade? Então eles eram detentores da Torá, eles eram conhecidos em Israel como os conhecedores da palavra de Deus e aqueles que ensinavam o povo. Então eles tinham uma posição elevada, uma posição de destaque dentro de Israel, mas eles pareciam que obedeciam a Deus, mas não obedeciam coisa nenhuma. Então são hipócritas. Será que a igreja tem hoje? Que silêncio, né? Os fariseus e os escribas eram os que ensinavam a Torá ao povo. Ensinavam, porém não cumpriam, pois eles não criam. Yeshua fala a respeito disso em Mateus 23, de 1 a 3. Então falou Yeshua às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Olha aí, ó. Portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai. O que eles estão falando está certo. Eles estão falando aquilo que está escrito na Torá. Yeshua não está negando a Torá, Yeshua não está negando a lei de Deus. Está dizendo que o que eles estão ensinando está correto. Ouve e obedece. Mas olha o que ele continua falando. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha aí, ó. O fariseu falava que a lei de Deus era válida, não praticava. A igreja está dizendo que a lei de Deus acabou e não pratica. O que é isso? Hipocrisia. E o interessante disso tudo é que Deus já havia revelado que apareceriam homens assim em Israel. Mateus 15, de 7 a 9, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, botam música, botam todos os instrumentos, batem palma, cantam com uma voz muito bonita, mas é em vão, Deus não recebe. Olha aí, ele que está falando. Este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A gente tem visto isso na igreja? Hein? Cada igreja faz de uma maneira, aqui é assim porque a gente aprendeu assim, lá do outro lado é assim porque a gente aprendeu assim. São preceitos de homem, não adianta, Deus não aceita, Deus não recebe nem adoração, adoram em vão, porque o coração está longe de Deus. Yeshua está fazendo referência ao que Deus falou pelo profeta Isaías, lá em Isaías 29, 13. Por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram. Ó, cantam louvores, falam bem de Deus, Deus é muito legal, mas na hora de obedecer o mandamento, não obedece. Mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Tudo decora. Fala direitinho todas as coisas. Não é verdade? Hein? Isso é pesado, né, meu irmão? Mas você entra dentro das igrejas, você pergunta as coisas, as pessoas não sabem nem a origem. Meu irmão, por que a ceia é todo primeiro domingo de maio? Ninguém sabe. Do mês, perdão. Do mês. Ninguém sabe. Então isso é doutrina de quem? Do homem. E eles fazem aquilo religiosamente. É aprendido de cor, não sabe a razão. Se você perguntar o porquê, ninguém sabe explicar. Então isso é uma coisa aprendida de cor. É aquilo que Deus falou por meio de Isaías. Lá atrás. Também, Santa Ceia. Já tenta até explicar, mas não consegue, porque não existe. E são pessoas que estão buscando a Deus. Pois olha o que está escrito em Ezequiel 33, 31. E eles vêm a ti,
como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Olha aí, ó. Pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. Meu irmão, você meditou nisso aqui que está escrito? Se não tem amor no meu coração, eu vou após o lucro. Não tem jeito. Deu para entender? E sabe como é que o amor fica no nosso coração? Yeshua vai falar isso. Se você não está obedecendo os mandamentos de Deus, seu coração está distante de Deus e a sua adoração é vã. E você vai após o lucro. O que nós temos visto na igreja? Hein? Muita gente buscando o quê? Prosperar, o lucro. Porque não há amor no coração, porque não obedece o mandamento, logo o coração está longe de Deus. E aí acaba buscando o lucro. Fica vazio, né? Então, se você não está obedecendo os mandamentos de Deus, seu coração está distante de Deus e a sua adoração é vã. Isso é muito sério, pois as igrejas estão cheias de pessoas ensinando um ao outro que a lei de Deus acabou. Estão ensinando pessoas a terem coração distante de Deus e a obedecerem doutrinas de homem. Porque se você não obedece a Deus, você obedece a alguém. Não tem como não obedecer. Ou você obedece a Deus, ou obedece a outros. Você fica preso a homens, correndo de um lado para o outro, obedecendo doutrina de um homem, pensando que está obedecendo a Deus. Estão ensinando pessoas a terem um coração distante de Deus e a obedecerem doutrinas de homem. E passam com isso ir após o lucro. Não é isso que estamos vendo nas igrejas atuais? Inclusive, Paulo escreve a Tito dizendo, lá em Tito 1,14, não dê ouvido às fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Meu irmão, se eu crio um mandamento de homem, eu estou desviando da verdade, claro. Tem os mandamentos para a gente estabelecer, aí a gente diz que o mandamento acabou, começa a criar mandamento nosso. Nós começamos a cumprir mandamento nosso, aí a pessoa entra, nós ensinamos o que? Um mandamento nosso, e ela atende aquilo como se aquilo fosse de Deus. É isso que acontece. Yeshua afirma que os que verdadeiramente o amam são os que têm e obedecem seus mandamentos. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar é cumprir. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então só tem amor quem obedece. Se você não obedece, é porque você não ama. Então o seu coração está longe de Deus. Se o seu coração está longe de Deus, a sua adoração é vã. E você acaba indo após o lucro. É o que está acontecendo nas igrejas. O inimigo de nossa alma é astuto, porque se ele plantou, a lei de Deus acabou, ele está gerando pessoas iníquas, achando que estão servindo a Deus. Então, visto isso, Yeshua chama a multidão e fala para que todos entendam, em Mateus 15:11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Primeira coisa que quando as pessoas leem esse texto aqui, já fala logo que pode comer tudo. Já sei que fala, porque já me falaram isso. Mas Yeshua não está falando nada dos alimentos de Levítico. Ele está nem mencionando isso. Não tem nada a ver com aquilo que ele está dizendo aqui. Muitos, quando lêem esse texto, concluem que Yeshua está falando dos alimentos kosher de Levítico. Não é verdade isso.
Yeshua não está falando disso, e sim da acusação feita pelos escribas e fariseus aos discípulos dele, de terem transgredido a tradição dos anciãos, pois não lavaram as mãos antes de comerem o pão. Yeshua não está falando de alimento de Levítico, ele está falando dessa acusação. Olha, seus discípulos estão o quê? Descumprindo o quê? As tradições dos anciãos. Eles não lavaram a mão quando comeram pão. Yeshua está respondendo: não é o que entra pela boca. Minha mão está suja, eu peguei o pão, comi. Entrou contaminação física, mas não entrou contaminação espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você não lavar a mão. Você deve lavar a mão, passa o alquinho lá, pode fazer tudo. Mas se você não lavar a mão, meu irmão, diante de Deus isso não tem efeito nenhum. Glória a Deus. Você vai orar: Senhor, tira esse germe de mim, e você vai orar, vai aprender a lavar a mão. Mas não tem efeito como pecado diante de Deus. É isso que ele quer dizer. Glória a Deus. Yeshua está falando, está contra a uma lei que nós falamos, lei rabínica, halahá, que tem até hoje. Vou ler para você aqui, ó. Essa lei requer que as mãos sejam lavadas antes de comer uma refeição que contenha pão. Essa lavagem era inicialmente conhecida como Maim Rishonim, primeiras águas, mas agora é comumente conhecida simplesmente como Netlat e Adaim. Quem já ouviu falar? Lavagem das mãos. Isso se aplica apenas ao pão feito de cinco grãos principais: trigo, cevada cultivada, espelta, cevada selvagem e aveia. Meu Deus, quem inventou isso? Isso é uma lei rabínica. A lavagem é realizada despejando água de um copo sobre cada mão. A Guemará do Talmud babilônico contém descrições da importância da prática, incluindo o argumento de que lavar-se antes das refeições é tão importante que negligenciá-lo equivale à falta de castidade e corre o risco de punição divina na forma de destruição repentina ou pobreza. Onde é que está na Torá isso? Você já leu a Torá? É contra isso que Yeshua está brigando. É contra isso que Yeshua está resistindo. Ele não está resistindo contra a lei de Deus, como muitos falam, porque ele é o Filho de Deus. Como ele iria contra o próprio Deus? Ele está brigando contra o que o homem criou. E coloca o nome de Deus no meio. Se você não se lavar, você tem uma punição de Deus, uma punição divina. Onde Deus falou isso? Eu te garanto uma coisa, já li Levítico de ponta a ponta, não, nem Números, nem Deuteronômio, não existe lei de Deus falando isso. A lei rabínica exige que os viajantes percorram até 6 quilômetros bíblicos para obter água, para se lavar antes de comer o pão. Se houver uma fonte de água conhecida lá. Isso se aplica apenas quando a fonte de água está na direção da viagem. Onde é que está escrito isso? No entanto, se ele já tivesse passado pela fonte de água, ele só é obrigado a retroceder até uma distância de 1 quilômetro bíblico. A única exceção a essa regra é quando um homem ou grupo de homens está acampado durante uma viagem e não há água nas proximidades de seu acampamento. Caso em que os sábios de Israel os isentaram de lavar suas mãos
antes de partir o pão. Gente, é disso que Yeshua está brigando. Ele não está brigando contra a lei de Deus. Nós lemos o Paulo falando, a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é justa. Não há erro na lei de Deus. Para os escribas e fariseus, comer com a mão suja tirava a santidade do homem e o contaminava diante de Deus. E Yeshua está dizendo que ainda que você coma com as mãos sujas, isto, para efeito espiritual e de salvação diante de Deus, não tem peso nenhum. Ah, Rafael, você está dizendo para eu não lavar a mão? Não, não estou falando isso. Você pode lavar a sua mão. Mas isso não tem peso nenhum com respeito à salvação. É isso que Yeshua está condenando. É contra isso que Yeshua briga. O que contamina o homem diante de Deus é o que sai da boca do homem e não os germes que uma mão suja possa introduzir no organismo humano. Amém? É claro, isso choca os escribas e fariseus, que tinham isso como lei divina. Veja em Mateus 15, 12. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram assim: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Você está vendo o que os discípulos estão fazendo, meu irmão? Estão questionando Yeshua também. Você percebeu? É como você chegar e falar assim: está vendo o que você fez? Olha aí, ó, o que você fez. Escandalizou, eles foram embora. Por que você respondeu desse jeito? É isso que os discípulos estão fazendo. Estão dizendo a Yeshua que ele exagerou. Agora tu pegou pesado. Olha quanta gente foi embora. Olha os fariseus indo embora. Olha os escribas indo embora. Você podia ganhar eles. Tu agora exagerou. Tu passou do limite. É isso que eles estão falando. Inclusive os escribas e fariseus não gostaram da sua resposta e ficaram muito zangados contigo, hein? Você escandalizou eles. Você não devia fazer isso, não. O diabo estava usando os discípulos, meu irmão. Deu para entender? Como Yeshua não está preocupado com o que o homem acha, e sim com a verdade que liberta de Deus, ele responde em Mateus 15, 13. Respondeu-lhes ele: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Está nem aí. Se escandalizou, deixou de escandalizar. Ele falou a verdade. Yeshua não é corretamente político. Politicamente correto, é o contrário. Ele não é, não está nem aí para isso. Ele falou a verdade, escandalizou, é porque é a árvore que Deus não plantou. Quando a gente fala a verdade, a pessoa não aceita, é a árvore que Deus não plantou, será arrancada. É isso que ele está falando aqui. E Yeshua complementa dizendo para deixá-los ir embora, pois são guias cegos. Ele não ficou preocupado não, meu irmão. Meu Deus, eles vão para o mundo. Ficou não. Sabe o que ele falou? Mateus 15, 4. Deixa-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Cadê a preocupação deles? Vão para o mundo. Falou nada disso. Ele disse: vocês não estão ouvindo a verdade? Sabe por quê? Porque são árvores que meu pai não plantou. Vão ser arrancados. Mas, Senhor, eles vão para o mundo. Olha só. Deixa aí que eles são guias cegos. Cego dirigindo cego, o que acontece? Ambos cairão. Amém? No barranco. Os discípulos não compreenderam o que Yeshua respondeu aos escribas e fariseus e pediram explicação. Sabe por quê? Para os discípulos, isso era uma lei também. Por que eles comeram com a mão ali? Talvez por causa de muita fome e descuidado. Mas eles tinham esse aprendizado. Por isso eles não entenderam o que Yeshua falou. Não é? Pois eles eram ensinados com as tradições de seus pais. Desde pequeno, lembra que Paulo falou? Quanto às tradições de meus pais, fui zeloso.
Então, eles já eram educados com as tradições dos homens, não eram mais educados com a Torá. Estudava-se a Torá, mas vivia-se as tradições dos homens. Parece com o quê? Para pensar, parece com o quê, meu irmão? Gente andando com Bíblia e fazendo coisa que nem está escrito nela. É o que é isso? É a mesma coisa que aconteceu em Israel. Então, eles eram ensinados com as tradições de seus pais, desde pequeno. Estava incluído aí o ritual de lavagem das mãos antes das refeições. Aquilo era religioso, meu. Veja em Mateus 15, de 15 a 20. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Olha aí, ó. Respondeu Yeshua: estáis vós também ainda sem entender? Não compreendei que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem? Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. De onde surge tudo isso, gente? E se isso surge no nosso coração, a gente pratica, o que acontece? A gente se contamina. Pecou. Aí vira pecado. Tiago fala sobre isso, né? A gente gera aqui dentro do coração, quando pratica, o que acontece? Gera o pecado. E o pecado gera a morte. É isso aí. Então, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunhos e blasfêmias. Olha aí. São estas coisas que contaminam o homem. Deixou muito claro. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Yeshua não está falando dos alimentos aqui. Yeshua está falando da questão de lavar a mão, que para o fariseu, para o escriba, era uma lei. E pior, achava que era uma lei divina. E pior, se pratica isso até hoje, como se fosse lei divina. Está errado. O interessante, meu irmão, é que do coração procede o que contamina o homem. Porém, a Bíblia aconselha fazer o quê? Guardar teu coração em toda diligência. Está escrito isso em Provérbios 4, versículo 23. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha que coisa. Do coração procede o adultério, a prostituição, a blasfêmia, o furto, falso testemunho, mas também do coração procedem as fontes da vida. Então, meu irmão, nós livraremos o nosso coração dos maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia, se guardarmos o nosso coração diligentemente. E assim, ele só vai gerar fonte de vida. Shabbat Shalom.